amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não tinha trazido vídeo aqui pra vocês, desde a descoberta, mas eu tava com muita indisposição para as coisas e eu não tava conseguindo gravar, mas estou aqui de volta para trazer esse vídeo tão legal pra vocês que eu esperei tanto por esse momento. E eu vou dividir com vocês nesses diários de gravidez que virão aí por à frente. Hoje é o primeiro do primeiro mês, né? E como eu descobri muito cedo, vai ter o diário do primeiro mês e até o nono. E vocês vão acompanhar tudo aí. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou ficar muito feliz em dividir minhas experiências, essa nova fase com vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá bom? Então eu vou tentar resumir aqui. Eu já tentei gravar esse vídeo um monte de vezes pra vocês, porém nunca dá certo. A última vez que eu tentei deu certo, porém ficou enorme. Então eu vim aqui tentar fazer um resumo, porque é muito detalhe, é muitas coisas. E eu tenho que tentar resumir um pouco para não ficar tão grande esse vídeo. Então vamos lá. Tudo começou no dia... Quer dizer, tudo começou ano passado. A gente queria muito. Eu parei de tomar anticoncepcional, porém no momento não deu certo, mas aí a gente ficou se prevenindo. E a gente não deu certo porque a gente tava com muito compromisso, muita obrigação, o trabalho não permitia naquele momento, então a gente acabou adiando esses planos. Quando foi depois, a minha irmã engravidou. Então eu não quis engravidar no mesmo momento que a minha irmã estava grávida, para não ficar tão complicado para minha mãe ajudar a gente. Duas grávidas não ia dar certo. Ia ser muito trabalho, ia ser muito complicado, muita correria. E eu sabia que minha irmã ia precisar de ajuda também para cuidar das coisas dela. Ela no começo teve descolamento de placenta, então foi bem complicado, precisou realmente da minha ajuda. Então foi a melhor coisa que eu fiz não engravidar naquele momento. E Deus sabe de todas as coisas, ele tinha o nosso tempo, ele tinha o nosso momento certo, garantido já. E quando foi no final do ano, a gente começou a pensar, a planejar como seria, como a gente queria. E a gente sempre dizia assim, Nathan disse que quando fosse em março, que a gente começaria a tentar, em março desse ano. E março seria exatamente quando minha sobrinha ia nascer, né? Eu sempre dizia pro pessoal, quando o povo ficava perguntando, quando é o seu, quando é que vai aparecer o seu? Eu dizia, ano que vem, depois que minha sobrinha nascer e tudo mais. Aí Nathan dizia, quando fosse em março desse ano eu ia engravidar. Aí eu ficava dizendo a ele, aí a gente descobre no dia 1º, que é o nosso aniversário de casamento. Quando for no meu aniversário, a gente faz o chá revelação. Quando for no aniversário de manhã, a gente vai fazer o chá de fralda. E quando for no seu aniversário, vai nascer. E a gente ficava brincando, falando disso. Mas era uma brincadeira assim que era nossa vontade, era o nosso desejo. E quando tudo aconteceu, realmente aconteceu exatamente como a gente sonhava, né? Deus, ele é muito bom, ele realiza o desejo do nosso coração. E o que foi que aconteceu? Vamos lá. No dia 2 estava para chegar a minha menstruação, dia 2 de março estava para chegar a minha menstruação. Só que por conta das emoções fortes, sim, minha menstruação sempre foi muito regular, sempre foi na data certinha, sempre foi tudo certinho. Mas esse mês atrasou, no mês de março. Era para chegar no dia 2 e só veio chegar no dia 8. Esse período de dia 2 para o dia 8, a gente teve muita dúvida, muita suspeita de que eu estaria grávida, porque como já em fevereiro estava se aproximando o mês que a gente tinha combinado de engravidar e tudo mais. Então a gente já não estava tendo aquele cuidado de se prevenir tudo direitinho. Então a gente tinha dado uns vacilos, mas não estava tentando oficialmente. E atrasou quase uma semana, né? E então a gente teve aquela dúvida, porém no dia 8 chegou. Eu tentei segurar a ansiedade de não fazer o teste e esperar os dias passarem e minha menstruação não chegou no dia 8. Então, não estava grávida, beleza, passou, mas esse seria o mês que a gente começaria a tentar. Então, dia 8 de março, desceu minha menstruação e eu já baixei o aplicativo, Gravidez Mais, parece o nome do aplicativo, e eu comecei a acompanhar a partir do primeiro dia da gravidez, porque o primeiro dia da gravidez, a gente não tá grávida ainda, mas é contado do primeiro dia da última menstruação. Então, eu baixei o aplicativo e comecei a acompanhar como era, porque por esse aplicativo, dá pra gente começar a acompanhar desde o primeiro dia como é que funciona dentro do nosso corpo, tudo que tá acontecendo dia a dia, semana a semana ali. Então, é muito legal. E eu já baixei o aplicativo para me acompanhar. Mas eu baixei o aplicativo assim. Amor, eu vou baixar o aplicativo pra gente ver, pra gente acompanhar, porque se acontecer, a gente já tá ligado, a gente já sabe as datas certinho, a gente já tá acompanhando tudo certinho. Mas também, se não tiver, eu vou apagar esse aplicativo e pronto, passou.
Durante esse mês, para mim controlar a minha ansiedade, eu evitei de ver coisa de criança, de ver vídeos de gravidez, de ver tudo relacionado a isso, porque eu sempre gostei de ver vídeo de enxoval, de diário de gravidez, de tentando, essas coisas. Então, eu evitei ao máximo assistir esse tipo de conteúdo, de estar lidando com coisas de bebê. Então, eu tentei ao máximo esquecer que estava acontecendo. E a gente não tentou assim, tipo, a gente não fez as coisas certinho, porque os médicos sempre dizem que a gente deve namorar um dia sim, outro não, um dia sim, outro não. E a gente não fez certinho como os médicos mandam. Mas a gente também não estava ligando. Mas no meu aplicativo da menstruação tem como marcar o dia que a gente namorou. Então, eu marcava lá. Eu marcava e quando foi depois que passou os dias, a gente já tinha descoberto que a gente foi olhar, a gente tinha namorado exatamente no dia da minha ovulação, ou foi um dia antes. Então, tava tudo dentro do prazo, tinha tudo para acontecer. Em fevereiro, eu também tinha começado a tomar ferro e ácido fólico. Porque, tanto para ajudar, são vitaminas que ajudam para a gente conseguir engravidar, e depois que engravida também ajuda o feto se desenvolver, as coisas acontecerem, né? Então, tinha sobrado da minha irmã, ela tinha me dado, e eu comprei mais depois também e comecei a tomar desde fevereiro. Então, passei o mês de fevereiro tomando, porém desregular, eu não estava tomando direitinho todos os dias. E quando foi em março, que a gente realmente começou a tentar, eu comecei a tomar direitinho. Aí eu já estava tomando as vitaminas e também comecei a fazer a contagem, tudo direitinho, marcar as datas, eu sabia exatamente o dia da ovulação, tudo certinho. Então, quando foi no período que era para mim ovular, eu sempre fico com os seios doloridos, mas é só no dia, rapidinho passa. E nesse dia ficou dolorido, porém passou, mas quando foi com pouco tempo depois, voltou a ficar dolorido de novo. Sempre que minha menstruação tá para chegar, meus seios ficam doloridos. Porém, estava muito antes de chegar e já estava dolorido. E muito mais intenso do que fica normalmente, quando minha menstruação vai chegar. Então, eu comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Mas eu não quis criar expectativa para depois eu não me frustrar. Aí também, um dos sintomas que começou a aparecer foi dor lombar. Eu não aguentava estar em pé, eu não aguentava estar deitado, não aguentava estar sentado, não aguentava nada, que era uma dor matando aqui nas costas. E eu comecei a comentar com a Natan, que dor é essa que tá nas minhas costas? Bem aqui na parte de baixo. Não é cólica, não é os rins, eu tenho certeza que não é os rins, porque eu tava bebendo muita água, porque isso foi, eu acredito que a sede é um dos sintomas também que eu tive desde o comecinho. É uma sede que não se acaba mais. É uma sede que eu bebo água agora e agora eu já tô com sede. E eu tava bebendo muita, muita, muita água. E eu tinha certeza que não eram os meus rins, mas aquela dor tava matando. Então eu comecei a pegar e notar essas coisinhas que estavam acontecendo, mas eu não fiquei fissurada naquilo ali. Eu notei porque eu tenho esse caderninho aqui, ó, que desde muito antes da gente começar a tentar, eu tenho toda a lista de enxoval, tenho o nome do bebê, tenho as roupinhas, tudo que vai precisar comprar, estoque de higiene, estoque de fralda, quantidade das coisas, tudo direitinho. Eu sempre tive esse caderninho para me notar essas coisinhas que eu gosto e também para fazer o acompanhamento das coisas que já aconteceram e de tipo, de vezes que a gente pensou que estava grávida e não estava. Então eu sempre. É tipo um diáriozinho de desabafo, sabe? Esse caderninho. Então eu comecei a notar os sintomas porque eu estava achando estranho. Aí eu comecei a notar que estava saindo várias espinhas, além do normal, do que sai em mim. E tava saindo bastante espinha. Saiu, tipo assim, numa semana só saiu as espinhas que normalmente saem o mês todinho em mim. Porque sempre aparece uma espinha ou outra, mas uma de cada vez. Dessa vez estourou tudo de uma vez no meu rosto. Aí eu já achei estranho, eu sabia que isso era sintoma também. Notei lá. Outra coisa que eu percebi foram esses 4 sintomas, 5, né, com a sede. Foi o seio dolorido, a dor lombar, a sede, as espinhas e o inchaço. Eu comecei a ficar inchada aqui onde a gente tem os pneuzinhos. Comecei a ficar muito inchada aqui no pé da barriga e minhas calcinhas não estavam dando mais, estava tudo apertada, torando, incomodando. E eu desconfiei daquilo ali também, achei estranho porque eu não estava engordando, eu tinha me pesado, eu estava com 68 quilos, tinha me pesado fazia poucos dias, e eu estava inchada como se eu tivesse engordado uns 4 quilos, assim, de uma hora para outra.
E eu sabia que eu não tinha engordado isso, eu sabia que eu não tinha engordado, porque eu sou muito difícil, quando eu engancho num peso ali, eu não saio dele, demora pra mim sair. Então eu sabia, faz tempo que eu tô com 68 quilos e eu sabia que eu não tinha feito nada pra engordar tão rápido. E eu tava bastante inchada assim, e as calcinhas apertadas. Então eu fiquei desconfiada, eu orei e pedi a Deus que se eu tivesse grávida realmente, se tudo aquilo ali, aqueles sintomas que eu tava tendo, fosse sinal de que eu estava grávida, que ele me permitisse descobrir no dia 1º de abril, que seria o nosso aniversário de casamento, também o aniversário do meu sogro. E eu pedi a Deus em oração que ele me permitisse, que era o que a gente tinha planejado também, que a gente tinha conversado, para me descobrir nesse dia. Só que eu acho que Natan não desconfiou que eu ia fazer o teste nesse dia, que a gente realmente ia descobrir nesse dia, porque minha menstruação naquele mês só chegaria no dia 5. Meu ciclo é de 28 dias, então tinha chegado no dia 8. Quando fosse no dia 5 de abril, era que chegaria. E no dia 1º eu fiz o teste, e quando eu fiz o teste de manhã, cedo, eu fiz com a primeira urina do dia, estava lá o meu lindo positivo. Saiu uma lista, a lista de controle forte, e de imediato já começou a aparecer a outra listinha. Porém, ela saiu e ficou clara. Eu vou até pegar ali para vocês verem como ficou a diferença. O teste tá todo remendado com durex porque eles ficam se soltando. Mas como vocês podem ver aí, ó, a listrinha bem clarinha, a de controle tá bem forte e a de gravidez mesmo tá bem clarinha, tá vendo? Então, foi assim que ficou o primeiro teste. Então, foi assim que ficou o primeiro teste que eu fiz. Eu só fiz esse teste no dia, e com esse teste mesmo eu contei pra Natan, a gente contou pra família, foi aquela alegria. E a gente ficou super tranquilo, porque eu sempre pesquisei muito sobre isso, sobre essa questão de teste de gravidez muito clarinho. E em todas as pesquisas que eu fazia, em todos os médicos que eu ia falando, os médicos sempre falavam: mesmo que saia bem fraquinha a lista, se saiu a segunda lista, você está grávida. Então eu fiquei muito tranquila, muito segura, porque tinha saído a listinha, não estava tão clarinha assim. A minha irmã, quando ela estava grávida, ela fez o teste com 5 dias de atraso. E a minha, com 5 dias antes do atraso, estava exatamente do mesmo jeito da dela, com 5 dias de atraso. Então eu fiquei muito tranquila, mas no meio do caminho surgiram algumas dúvidas. Quando foi assim, se aproximando no final de semana, a gente tinha tentado fazer o beta-HCG nos laboratórios por aqui, porém, por conta da pandemia, não estava tendo nada aberto, inclusive laboratório. Então, estava uma dificuldade para a gente encontrar um lugar aberto para fazer o exame de sangue. Aí, isso foi na quarta-feira que a gente descobriu, e a gente passou o resto da semana tentando encontrar. A gente procurou na quarta mesmo, na quinta, na sexta, e nada de encontrar um lugar aberto para fazer o de sangue. Quando foi no sábado, Natan saiu para trabalhar e foi procurar também um lugar aberto. Quando foi no sábado de manhã, aconteceu algumas coisas na sexta, eu fui na quinta ou foi na sexta, de uma dúvida que surgiu, não nossa, mas de uma pessoa que falou um negócio, e aquela dúvida ali ficou na nossa cabeça, porque o teste estava muito claro, e a gente ficou preocupado com aquilo ali. Então a gente começou a correr atrás de ver se encontrava um laboratório para fazer o exame de sangue e nada de encontrar. Então a gente ficou naquela preocupação. Quando foi no sábado, Natan foi trabalhar, passou numa farmácia, foi perguntar à mulher, foi comprar um teste de farmácia, porque eu tinha pedido para ele comprar, porque eu já tinha visto tanta coisa, tinha sido tanta coisa já na minha cabeça, assim, de que poderia estar errado, poderia não ser gravidez, poderia ser uma gravidez química, poderia ser várias coisas e eu não estar grávida, que eu fiquei muito nervosa com aquilo ali. Então, eu fui falar com a pessoa na farmácia para saber se lá fazia o exame de sangue, e ela disse que não. Aí ela disse: mas você já fez de farmácia? Eu disse: fiz. Aí ela disse: então, se você fez de farmácia e deu positivo, pode ficar tranquila que é positivo. Aí eu mandei a foto para ela ver que eu tinha feito e tinha dado positivo. Quando eu mando a foto para a mulher, ela diz: isso não é um positivo, não. Isso é um negativo. Eu disse: meu Deus, essa mulher tá cega que não tá vendo que tem 2 listas aqui. Porque a foto tava nítida, como vocês viram aí. Hoje já tá bem mais claro o teste, porque passa os dias e fica claro, mas no dia estava forte. Na foto que eu tirei estava mais forte. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei agoniada. Eu pedi pra Natan passar em outra farmácia e comprar um teste. Quando ele chega lá na farmácia, a mulher disse que era gravidez psicológica. Aí Natan mostra a foto do teste de gravidez e ela disse: olha, tá suspeito, mas provavelmente é gravidez psicológica. Quando eu chego em casa sem o teste de farmácia para me fazer, só para confirmar mesmo,
E ele me diz isso, aí eu pirei, aí eu fiquei muito irritada, eu fiquei com muita raiva, não dele, entendeu? Mas de tudo que estava acontecendo. Eu fiquei muito chateada porque o povo de fora, a gente tinha certeza, a gente tinha feito teste, a gente sabia porque a gente fez as contas tudo direitinho. E a gente confiava em Deus também, de que era o momento que ele tinha permitido, e se ele tinha permitido que eu visse 5 dias antes do atraso, é porque tava, é porque era, e é porque eu confio em Deus. Eu sabia que ele tinha permitido, porque era um desejo do meu coração, e ele me permitiu viver isso. E então o povo começaram a botar coisa na nossa cabeça, principalmente na minha, né? Porque a mãe sempre fica mais insegura. E eu fiquei com muita raiva nesse dia. Aí a tormenta era esperar, porque era no sábado ainda, era para esperar para segunda-feira, porque a gente encontrou uma clínica que fazia, porém já estava fechado, porque já era mais de meio-dia no sábado e já estava fechado, não tinha mais como fazer naquele dia, então tinha que esperar para segunda-feira ainda. Aí pronto, aí eu fiquei muito agoniada, mas quando foi no domingo, Nata viu que eu tava muito mal, que eu tava muito preocupada, que eu tava muito agoniada, ele foi e comprou outro teste de farmácia. E a gente fez esse teste junto e eu fiquei no mesmo nervosismo do primeiro dia, da primeira vez que eu fui fazer. Então eu fiquei muito nervosa. Eu digo, meu Deus, será que vai dar negativo esse negócio? Não tem condição não. Aí eu fiquei muito nervosa. E quando eu fiz o teste, olhem a diferença do primeiro teste para o segundo aí. E olha a diferença da segunda listrinha no segundo teste. O primeiro ficou bem clarinho e o segundo já ficou bem mais forte. Eu fiz o primeiro no dia 1º de abril e o segundo eu fiz no dia 5 de abril. Então já tinha passado os 5 dias, né? E ficou bem mais forte, ou seja, eu tava super grávida. Tava não, estou. Passado vários dias já tava bem mais forte, já tinha bem mais HCG no meu sangue, né? Então, porque vai passando de dois em dois dias o HCG aumenta no sangue. Então, como fazia. Deixa eu ver, foi no dia 5, no dia que seria para chegar a minha menstruação, foi o dia que eu fiz o exame, o segundo teste de farmácia, e deu mais forte ainda, como vocês viram aí. Eu fiz no dia 1º, esse que deu clarinho, e no dia 5, que seria o dia que era para chegar a minha menstruação, eu fiz o segundo teste. E deu bem mais forte do que o primeiro. Então aí eu já fiquei muito tranquila, que realmente eu estava grávida, que tudo aquilo ali que o povo estava botando na minha cabeça, as coisas que estavam acontecendo, era só para me tirar de tempo mesmo, só para atrapalhar aquela fase boa que a gente estava vivendo, então eu fiquei bem mais tranquila. Quando foi no dia 6, no caso com um dia de atraso, né, que não tinha chegado a minha menstruação, eu fiz o beta, e estava lá um reagente bem lindo, que foi. Aí sim, aí eu fiquei tranquila mesmo. Foi o momento que eu disse: não, eu estou grávida, eu agora vou aproveitar essa fase, eu vou viver o meu momento, vou curtir tudo. E foi assim, foi incrível, foi demais. Foi uma semana de loucura, assim, que foi um turbilhão de emoções, sabe? Foi tanta coisa numa semana só que eu não sei não. Foi demais, foi demais, foi demais mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa fase que eu tô vivendo. E foi esses os sintomas que eu tive. Muita sede, inchaço na barriga, dores nos seios, dor lombar e as espinhas. Então, esses foram os sintomas que eu tive antes do atraso. Descobri 5 dias antes do atraso, então deu clarinho o resultado. Mas se deu clarinho, confie. Só espere, se deu clarinho, sim, tem a possibilidade também de você, se eu tivesse feito, eu fiz esse daqui que deu bem clarinho, ó, nem dá pra vocês verem aí direito. Só quando eu virar a câmera mesmo, mostro bem de pertinho. Mas eu fiz esse daqui que deu bem clarinho. Se no mesmo dia que eu tivesse feito esse aqui, eu fosse fazer o de sangue, com certeza no de sangue ia dar não reagente. Por quê? Porque o beta estava muito fraquinho. Esses exames aqui, eles são sensíveis, eles são 20 MU, parece, é um negócio assim. Eles são sensíveis a 20 MU. Eu esqueci, mas é mais ou menos isso. E o de sangue é se tiver 25. Se esse daqui deu resultado com 20 e você for fazer o de sangue, provavelmente possa ser que no de sangue não mostre, porque ainda está abaixo do que o de sangue mostra. Depois eu posso vir explicando melhor isso para vocês. Não aconteceu comigo, porque eu esperei passar vários dias para poder fazer o de sangue. Mas se vocês quiserem que eu explique melhor sobre isso, vocês digam que depois eu venho e explico, tá bom? Se você fizer o teste assim e deu fraquinho, e você foi fazer o de sangue e deu
negativo, possa ser que você está grávida, mas está de pouco tempo e por isso não mostrou no de sangue. O de sangue é garantido, porém tem que estar, o HCG tem que estar no limite certo para poder mostrar lá. Esses testes de farmácia são muito mais sensíveis do que o de sangue. Então, o de sangue só é mais confiável depois do atraso. E esses aqui, eles detectam antes do atraso. Então, quando eu fiz esse outro aqui, que ele já deu a lixa mais forte, como vocês podem ver daí, já deu a lixa mais forte, eu já tinha passado vários dias que eu fui fazer o de sangue, e já estava com os dias de atraso, aí sim, deu um reagente positivo bem bonito lá no exame de sangue. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, eu não sou médica, eu não sou nada, mas eu sempre gosto de estar pesquisando, estudando sobre essas coisas, justamente para não sofrer se algo sair fora do padrão ali. Então, eu já tinha pesquisado bastante sobre isso e eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, passou os dias, eu fiz o de sangue no dia certinho e deu tudo ok, deu tudo certo, graças a Deus, e tirou a dúvida de quem ainda estava, calou a boca de quem estava conversando besteira. Então, deu tudo certo. Então foi isso. Eu comecei a tomar as vitaminas e ácido fólico e ferro antes de engravidar. A gente tinha se programado para isso. Sim, uma coisa também. Todo mundo tá dizendo, eu sei que isso o povo vão zoar com a gente para o resto da eternidade. Mas o pessoal tá falando que a gente é louco porque a gente resolveu engravidar nesse tempo que a gente tá vivendo. E não, gente. Quando eu engravidei, a gente tinha planejado tudo direitinho, a gente não sabia que as coisas iam ficar do jeito que ficou. Quando os sintomas começaram a aparecer em mim, foi justamente nos dias que parou tudo. Quando parou tudo, parou o trabalho, aí eu comecei a cuidar nas coisas de casa, eu comecei a fazer as coisas dentro de casa, aí eu já comecei a ter os sintomas. Ou seja, quando começou esse negócio da quarentena, eu já estava grávida. Mas eu sei que todo mundo vai zoar com isso, tá? Mas, assim, se fosse antes, será que eu tivesse mudado? Será que eu teria mudado de ideia? Se eu soubesse que as coisas iam ficar do jeito que estava e tudo mais? Não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu engravidei nessa fase. Eu vou passar por isso. Tá sendo difícil porque eu não tenho onde fazer pré-natal. Eu não tenho com quem fazer acompanhamento, porque os postos de saúde tá tudo fechado. Para mim encontrar um lugar para me fazer o exame de sangue foi uma dificuldade. E então eu vou viver essa fase, eu vou aproveitar esse momento que eu tô vivendo do mesmo jeito. Vou viver minha gravidez igual as mulheres antigamente, que não tinha esse negócio de ultrassom, de viver fazendo exame, de viver fazendo as coisas. Vai ser assim. Enquanto não melhorar as coisas, vai ser assim. Eu vou ter que aguentar a ansiedade de ver o bebezinho, de ouvir o coração batendo. Eu tô esperando, eu tô com 6 semanas, amanhã eu completo 6 semanas. Se tudo der certo, com 8 semanas eu vou fazer a primeira ultrassom. Eu quis deixar para fazer por mais tempo, com os 2 meses, por conta que já estaria mais desenvolvido, já daria para ouvir o coração, já daria para ver o bebezinho melhor. Então eu quis deixar para fazer mais para frente a ultrassom por conta disso. E também porque não estava tendo onde fazer. E se der certo, se eu encontrar onde fazer, quando eu tiver com 8 semanas nas minhas contas, eu vou fazer. Mas se não, eu vou deixar para me fazer com 12 ou 13 semanas. Aí eu espero que já tenha passado todas essas coisas que tá acontecendo no momento. E eu vou fazer. E se eu tiver com a data, se a minha data gestacional tiver certinha com a minha contagem, se na ultrassom a data gestacional tiver certinha com o que eu tô contando, aí já vai ser o tempo de fazer a morfológica, se eu não me engano. Então, eu vou ouvir o coração a primeira vez, já vou saber se tá tudo bem, já provavelmente possa ser que dê para ver o sexo, mas não sabemos ainda. Vai tudo depender de como as coisas vão acontecer. O financeiro tá bem complicado agora, porque Nathan tá trabalhando só com as piscinas, por enquanto tá essa fase, porque não tem perigo nenhum dele ir, porque é só ele vai sozinho, não tem ninguém nas casas que ele vai trabalhar, então ele não tem contato com muita gente, é super tranquilo em questão do trabalho dele no momento, mas a renda diminuiu bastante, então a gente tá um pouquinho apertado para estar fazendo ultrassom toda hora, não tem condições para isso. E também tá tudo bem, eu tô me sentindo bem, eu não tô tendo muito enjoo, eu não tô sentindo muita dor. Cólica é uma coisa natural no começo da gravidez, porém, eu sempre fui uma pessoa que eu senti muita cólica na menstruação, muita mesmo. E na gravidez agora eu não tenho sentido nada de cólica, nada, nada, nada.
conta-se nos dedos as vezes que eu senti e foi muito pouco. Dava um pouquinho, passava e pronto. Eu não tive cólica na gravidez. Graças a Deus, até agora tá tudo tranquilo. Não senti cólica de jeito nenhum. Então tá muito tranquilo, eu não tive nenhum tipo de sangramento. Foi tudo, tá sendo tudo muito tranquilo. Enquanto tiver assim, eu não vou ficar agoniada também para estar fazendo ultrassom toda hora. Então vamos deixar essas coisas passar, essa fase ruim passar, né, que o Brasil, o mundo tá vivendo, e eu vou dividindo com vocês aí tudo que tá acontecendo. Então o vídeo ficou enorme, mas eu tinha que fazer esse resumo aqui pra vocês. Isso foi um resumo, tá, gente? Se eu fosse contar detalhe por detalhe, meu Deus, esse vídeo ia ficar enorme mesmo. Aí maior do que já tá. Eu espero que vocês tenham entendido todas as coisas, como foi que aconteceu. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me deixem aqui nos comentários que eu posso estar respondendo nos próximos vídeos. Eu vou ficar fazendo o diário de gravidez mês a mês. Não sei se no próximo mês eu vou ter os detalhes do bebê para contar para vocês, mas eu espero que sim, eu espero que dê tudo certo para mim fazer a ultrassom agora esse mês. Eu já tô com 1 mês e meio. Tô gravando um pouco atrasado esse diário de 1 mês, mas tudo que eu contei foi o que aconteceu até 1 mês de gestação, tá certo, gente? Quando completou 1 mês certinho nas minhas contas, aí as coisas começaram a mudar um pouco mais, que no próximo diário de gravidez, vocês vão verem aí, vão saber tudo que tá acontecendo nesse mês agora que eu estou passando, que já estou dentro do segundo mês, né? Tô com 1 mês e meio. Daqui a 2 semaninhas já completo 2 meses e aí a gente vai ver se vai fazer ultrassom, se vai dar tudo certo, como é que vai ser, e eu venho dividir com vocês tudo no próximo diário, tá bom? Então eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se você tá tentando engravidar, tenha paciência, espere. Eu sei que isso é uma frase insuportável, ter paciência, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente não quer ter paciência. Mas tente controlar a sua ansiedade, tente confiar em Deus o máximo possível. Conte para Deus os seus sonhos, conte para Ele o que você deseja. Saia um pouquinho dessa zona de bebê, de diário, de gravidez, se você está tentando. Essas coisas assim que pode ser que ele machuque um pouco. E é isso. Tenha calma, tenha fé, que tudo vai dar certo se você está tentando. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz de gravar ele pra vocês aqui. Vai ter bastante conteúdo nesse sentido. Eu espero que tudo volte ao normal, porque eu estou muito ansiosa para as coisas acontecerem. Eu quero muito fazer o chá revelação, mas vai depender também dessa situação que a gente tá vivendo. Eu já tô com as coisas do chá revelação ali bem adiantada, mas não sei se eu vou fazer em junho ou em julho mesmo, no meu aniversário. Em junho já vai dar pra mim saber o que é. Minha irmã é quem vai ficar sabendo, como eu fiquei sabendo no chá revelação da minha sobrinha, ela é quem vai ficar sabendo também do meu. Mas eu não sei se vai dar tudo certo. Em junho eu acredito que já vai dar pra saber o que é. Então, se tudo tiver melhorado dessa pandemia, a gente faz o chá revelação em junho. Se não, se as coisas se prolongarem mais, aí a gente vai fazer em julho mesmo. Eu provavelmente vou estar com 5 meses de gravidez, mas vamos ver aí como é que tudo vai acontecer, né? Não vamos antecipar as coisas, não. Vamos viver uma coisa a cada momento. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado bastante a dúvida de vocês, que eu tenha ajudado de alguma forma para quem está tentando, ou para quem ainda vai tentar. E é isso, meus amores. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijão no coração de vocês. Deixa o like aí pra mim, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.